Recordar é viver. Boa tarde, pastora Mimi. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sabe que a senhora está aqui, porque já lhe disse isto várias vezes, a senhora é uma fonte de inspiração. Obrigada. E neste momento, como também queremos alargar um bocadinho as entrevistas, não ficar só dentro da igreja, vamos abrir alguns servos também. Depois vamos entrevistar pessoas lá fora. Sim. Eu gostaria de começar esta entrevista lhe perguntando, para que as pessoas lhe possam conhecer melhor. Quem é a senhora? O seu nome? Se apresenta um bocadinho para nós. Bom, meu nome é Aermi Salemi Guilhem e ainda estou com meu apelido de casada, mas sou viúva. Estou à frente de uma liderança que meu esposo deixou. E, bom, estou a pastorear, sou médica, pediatra na Venezuela, aqui não estou a exercer, mas estou nesta um novo reto para mim, que é ficar com um legado. E, bom, estou ali, estou animada. E principalmente que eu sou bispo é serva e filha de Deus. E acredito que é o que dá-me forças para continuar, porque é minha vida. Diga-me, 5 coisas que a senhora gosta muito na vida ou de fazer. Uau! Ademais de servir a Deus, que é minha paixão, gosto de viajar, gosto de conhecer pessoas, gosto de comer, de rir, gosto muito de fazer piadas, de jogos. De verdade, considero-me que sou uma pessoa divertida. 5 coisas que não gosta. Ups, as mentiras. Eu gosto das mentiras, da infidelidade, não gosto. Não gosto de que as pessoas não sejam honestas. Não é algo que dependa de mim. É triste. É triste. Não, a falta de sinceridade, de comunicação, essas coisas não gosto. Há quanto tempo é que a senhora conhece a palavra? Eu converti-me em... Vai sacar minha idade. Eu converti-me em 1986. Sim. Uau. Foi incrível, sim. Já são muitos anos? Sim, há muitos anos. Podem ir sacando essas 1986. Como é que foi? O que é que levou a senhora a querer conhecer Jesus? Ou como é que aconteceu? Eu desde pequenina já acredito que tinha sempre acreditado nele. Foi fantástica a minha vida, foi sofrida, foi difícil, na família desestruturada, um bocadinho. E pois talvez muitas coisas levaram-me a ter um relacionamento muito perto dele desde minha infância. Porque sentia-me sozinha, mas não estava sozinha, ele estava ali e eu estava sempre a escutar. Depois passou um tempo, uns anos, que não estava talvez nesse relacionamento assim tão perto dele, mas depois foi fantástico um dia que eu estava a caminhar por a rua e estava a passar por uma igreja católica e estavam umas freiras, estavam a cantar
e eu senti uma voz incrível na minha mente que me diz: entra. E foi quando eu entrei e só tinha 13 anos. E comecei a chorar e chorar, chorar, chorar. Eu estava de volta do colégio e estava sozinha. Mas entrei e já havia uns dias que eu escutei o mesmo. Era como procura de mim. E sentia que era Deus que estava a falar. E quando entrei, era em uma conexão com Deus. Era algo muito maravilhoso. E depois, estuve todo o tempo na igreja católica e sempre fui crente em tudo e sempre pegadinha ali de Deus, mas há um momento que uno sente que falta mais. É como que queres procurar de algo a mais. E nessa procura, pues, era estudar a palavra de Deus, era ter um conhecimento maior do que Deus representa para nossas vidas e conhecer esse coração de Deus de alguma maneira e poder estar ali mais perto do que Ele diz. Se nos deixou a palavra de Deus, acreditava que era importante estudar, mas na Igreja Católica não havia essa possibilidade. E depois comecei a frequentar outros amigos, amizades que tinham essa comunhão mais perto com a palavra de Deus. E eu queria, porque é algo que vai chamando a uma necessidade muito grande desse conhecimento e desses ensinos de Deus, através de sua palavra. E foi assim. E quando é que começou a nascer dentro da senhora o desejo de servir a Deus? Acredito que eu lembre de servir tal, desde o momento que aceitei a Ele como meu Senhor e suficiente Salvador. E quando é que decidiu, ou o que é que fez, deixar tudo para trás e se dedicar só à obra? Sim. São passos que se vão dando na vida. Vamos olhando a necessidade e que tens que fazer. Tens que fazê-lo tu. Não é algo que tu olhas a necessidade e olhas que quem pode fazer, quem pode fazê-lo, e não é ninguém. Tenho que ser eu. Então, uno dá o passo e faz. E acredito que cada coisa em minha vida foi assim. Eu estava na procura de sempre ajudar e não sempre há muitas pessoas dispostas, mas não estava a olhar por as outras pessoas, estava a olhar por a necessidade que via e pois aí vou. Se eu posso, vou fazer. E então, sim, tanta coisa se tenho a data exata onde deixei foi em 2014, que o chamado foi total, porque não consegui voltar a trabalhar nem sequer em minha profissão. E foi fantástica também essa experiência, porque como médica das uma medicação, das um diagnóstico às pessoas, mas não é suficiente. Queres ver, olhar nessas pessoas algo a mais, uma medicina mais ampla, mais comprida para eles, que satisfaçam não só a condição física, sino também emocional, espiritual. Então, é muito mais grande. É maravilhoso. A senhora começou a servir no seu país, certo? Sim. Como é que era servir no seu país? Há muita necessidade em todas as partes. A primeira é falar de Deus às pessoas. Foi a primeira atividade que nós fizemos na rua, na Venezuela, quando converti-me. E nós saímos com um pastor de jovem e íamos
a lugares de muita congregação de pessoas e sempre de 2 pessoas, íamos e falávamos com alguém. Entregávamos algum presente ou alguma folhinha escrita com palavra de Deus e endereço da igreja. Também entregávamos roupa ou comida, esse tipo de coisas fazíamos. Isso foi no princípio. Depois já comecei a trabalhar um bocadinho mais adentro da igreja, dando ensinos, escolas para meninos, os jovens. Depois nós sentimos o chamado de Deus para fazer não sei como se diz aqui, mas um grupo pequeno na casa, porque começamos a ganhar pessoas da zona onde nós morávamos e nosso pastor, naquele entonces, pois, ele enviou-nos e cresceu e já era praticamente uma igreja e as pessoas ficavam afastadas da localidade da igreja principal e de ali o pastor disse, abram na igreja com minha cobertura, deu a investidura e depois começamos a obra naquele lugar onde nós morávamos. Quando sentem no coração que está na hora de sair do vosso país e de vir pregar para outro país, Sim. qual foi a maior dificuldade em conseguir pregar no outro país? Neste caso, no nosso país. A primeira dificuldade é o idioma. Para mim, apesar de que é muito parecido, é diferente, porque há palavras que são iguais, mas o significado é totalmente diferente. Como, por exemplo, a vassoura, sempre puedo dizer que é muito engraçado isso da vassoura, porque para nós é o lixo. É sério? Então, há muitas piadas de pessoas venezuelanas que vêm aqui e passam tanta coisa. Ramona, por exemplo, para nós é um nome de pessoa. Para nós é uma máquina. É uma máquina, não? Então, hemos ultrapassado muitas coisas incríveis e muito engraçadas, e outras um bocadinho fortes, mas não vou dizer aqui. Mas é muito incrível e tens que aprender, porque de verdade Portugal é fantástico. Puedo dizer que eu amo Portugal, sempre foi para mim um país muito querido por minha família. Eu abracei essa cultura há muitos anos. Abracei também o idioma, porque eles falavam em português em sua casa e falavam para mim. Diziam, tu tens que aprender. E eu dizia, por quê? Não, mas se vocês são felizes falando para mim, está bem. E agora puedo compreender que era preciso, mas preciso falar melhor ainda. Mas aí, bom. A senhora falava que abraçou Portugal, abraçou o nosso idioma. Sim. Sentiu-se abraçada por Portugal? No princípio, sim. No princípio, sim. Depois, quando vas na caminhada, pois, puedes sentir que há rochas no caminho. Mas nós sabemos que essas rochas não são de Deus. São espirituais, são dificuldades que o inimigo está a colocar para que não faças tu trabalho. E realmente eu senti que nós tínhamos que vir, que tínhamos que abrir. Nosso foi um sonho de meu esposo,
Foi um sono que também eu abracei, eu recebi de parte de Deus e acredito que por isso puedo continuar, porque não estou a continuar em um sono de meu esposo, estou a continuar um sono de Deus que também está em mim. Isso. Em todo o tempo de ministério, qual foi o pior momento vivido? Dentro da igreja ou em minha vida em geral, porque acredito que tudo faz parte. Tudo faz parte. Mas se nos pudermos separar, o pior momento vivido em relação à obra, Sim. E o pior momento vivido, mesmo no ministério, mas em relação à sua própria vida. Em relação com a obra, é as dificuldades que nós podemos olhar e poder estar frente de pessoas que dizem ser cristãos e não são realmente. Por os frutos que parece perfeitamente que são pessoas cristãs e nós batemos um bocadinho porque diz, mas deveria caminhar comigo e não caminham. Porque é a unidade do corpo de Cristo, mas estão ali como a pôr resistência, por dificuldades para que a obra continue, para que tudo avance em paz, na vontade de Deus. E isso é muito forte e acredito que é para mim o mais triste da igreja, essa parte, porque nós acreditamos que todas as pessoas estamos ali para impulsar esse corpo de Cristo, para acrescentar, e não é assim. Há pessoas que estão por seu próprio benefício ou por seus próprios interesses, e é para mim o mais triste dessa vivência dentro da igreja. E podem ser, e muitas vezes são, líderes. Pessoas que alcançam uma liderança, alcançam um nível de confiança muito, muito lindo, importante, mas depois te dão uma pancada. É triste. E são coisas que talvez fazem que, como dizer, um sismo, um terremoto na igreja ou no lugar onde estás, mas uno sempre tem que ter a mirada posta em Deus. E em minha vida, com respeito à minha vida, foi a perca de uma filhinha e foi para mim muito, muito. Ainda lembro-me e ainda puedo sentir essa emoção, mas Deus foi fantástico, aunque lutei muito com ele por isso, porque não compreendia aquilo. E ainda, já eu, para enquanto, era cristã, não era pastora, mas era cristã. E essa dor foi muito, muito, muito terrível. Depois compreendi que era algo que precisava minha vida, porque acredito que Deus pode usar esses momentos para moldear nosso caráter, para moldear nossas emoções, para moldear nossa vida. Porque se nós não sofrimos e ultrapassamos aquelas coisas, não seríamos o que somos hoje. Então, o que somos hoje, que estamos aqui, porque nós ultrapassamos com Ele, com Deus, as dificuldades, os sofrimentos, todos esses momentos que eu não poderia dizer que são muito dolorosos. Em toda a sua caminhada com Deus, quando cristã, quando serva, já se zangou com Deus alguma vez? Sim, muita. Mas sempre depois dizia, quanta misericórdia Deus tem de mim, porque, e de nós, de todos, porque não passa só a mim, passa a todas as pessoas. Todos sentimos essa luta porque não percebemos o que Deus quer fazer e por que permite essas coisas. Nossa limite não pode compreender o grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus
e os propósitos dele. Então, muitas vezes temos que passar, é como quando estamos estudando, não queremos muitas matérias ou aulas que não gostamos, que esta aula não gosto. Mas temos que ultrapassar para poder alcançar o que Deus fez. Na sua caminhada quando cristã também, e no ministério, qual foi os melhores momentos vividos até hoje? Os momentos que eu, quando as pessoas mudam sua vida, chegam na igreja, mudam sua vida, podemos olhar um antes e um depois, podemos ver pessoas que não sorriam, agora sorriem, pessoas que antes estavam submergidas em dor, em depressão, em vícios, e tinham o hogar, a vida destruída, e depois olhas como as coisas mudam, cambiam, e elas empiezam em uma caminhada com Deus. Para mim isso é fantástico, é o que me dá mais alegria, olhar as vidas transformadas. Já pensou em desistir alguma vez? Sim, muitas vezes. Mas quando olhava em minha própria carnalidade, quando ultrapassava dificuldades, eu estava no momento da dificuldade e dizia não, e ali dizia, mas depois nada. Podia ir em oração e podia encontrar um refúgio e podia olhar na cruz a Jesus a sofrer por nós e dizia, não há nenhuma dor maior que o que tu fizeste. Eu vou lhe fazer uma pergunta que ela não estava aqui. E eu não estava aqui e eu na altura não a coloquei aqui, mas queria ter colocado. Mas eu sinto fazer essa pergunta porque o objetivo desta entrevista é ajudar. Ajudar pessoas que às vezes estão na caminhada connosco e que passam pelas mesmas coisas que a senhora está a contar que passou e que às vezes sentem-se mal porque acham que é só com elas. Isto é uma forma que nós temos de conseguir mostrar para os cristãos. Está tudo bem. Todos nós passamos pelas mesmas coisas. Uhum. A senhora está a ser a pioneira como pregadora neste momento a fazer isto, mas também o objetivo é o quê? É podermos ajudar outros pregadores que estão a passar pelas suas lutas e que às vezes se sentem sozinhos, esquecidos, e que às vezes só queria que eles entendessem, não, faz parte. Sim. Mas depois temos outras pessoas que passaram, ou que vão passar, por uma dor que a senhora passou recentemente. Sim. Como é que lidou com a partida do pastor Nelson? Como é que foi lidar? Porque isto são várias coisas. Foi o dizer até já a um companheiro de vida. Sim. É dizer até já ao líder de um líder de trabalho. Sim. E depois é enfrentar as pessoas. Sim. Como é que conseguiu lidar com isto tudo? Consegui lidar com isso porque nós vivíamos assim desde que nos casamos, nós vivíamos em um dia a dia sabendo que há uma eternidade com Deus e que foi diferente, por exemplo, com minha menina, porque é uma menina que uno está a pensar que tem uma vida para recorrer, não é? Mas com ele já eu podia olhar o milagre de Deus desde que ele converteu-se a Deus. Podia que sua caminhada era um milagre. Sua vida era um milagre. E todo o tempo acredito que nós estávamos olhando por algum processo que pudera em algum momento acontecer. E eu pensava que era eu que ia
que iba primeiro, porque sou maior. Mas a vida não é assim. Deus é que decide quem vai primeiro e quem fica. E Deus confortou-me. Não foi nada que eu fizesse. Só acreditei nos planos de Deus, só acreditei que Ele tinha o controle de sua vida e da minha. E também pude ter ali uma intimidade com Deus muito mais forte. E pude escutar a voz de Deus, ter umas partilhas fantásticas com Ele, com sua palavra, visões. Incrível. E tudo isso foi ajudando-me a poder ultrapassar todo o processo e olhar nessa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. E aunque eu não compreenda, sei que é assim porque Deus diz. E que seus planos são melhores que os meus. Então, eu podia ter outros planos, mas não, são os planos de Deus e estou aberta a esses planos de Deus, a essas coisas que Deus tem para nós como igreja também, para em frente, para a minha vida. E não senti talvez, no dia que ele faleceu, e essa primeira semana, que tudo havia acabado. Mas depois foi recebendo um encorajamento de Deus, uma coisa incrível, que eu não tenho palavras. Mas só posso dizer que Deus tem um trabalho muito especial com as viúvas e com os órfãos. E é sua fidelidade que dura para sempre, e eu pude experimentar sua fidelidade, seu cuidado, e que sua palavra é verdade nesse cumprimento. Desculpa ter feito esta pergunta. Não há problema, pastor. Mas é porque nós temos na igreja muitas senhoras e senhores viúvos. Sim. E que às vezes não aceitam. Sim. E por isso eu acho que era importante fazermos isto. Sim. Principalmente que isto é uma dor muito recente. Sim. Mas como pregadora, eu não sei se partilho desta mesma opinião, mas às vezes parece que as pessoas cobram a perfeição de quem prega. De que a vida do pregador tem que ser um exemplo, e porque se prega-se fé que tem que correr sempre tudo bem. Sim. Como é que as pessoas lidaram com a partida do pastor Nelson? Se em algum momento sentiu-se criticada ou julgada, porque é que Deus permitiu, ou não tiveste fé? Sim, pode haver. Não tanto como que não tivera fé, mas sim senti que outras pessoas, porque ele não estava, não olhavam para mim. Sou mulher e acredito que em meio de todas as coisas eu sempre estava com minha cobertura e detrás dela, e agora estar eu em frente não foi fácil para muitas pessoas, porque eu sou diferente. Nós somos, acredito que nós fazíamos uma grande equipa, mas somos diferentes e podíamos ter fortalezas cada um que ajudava o outro para poder alcançar o que nós alcançamos com a ajuda de Deus. Mas, por supuesto, não, porque sem Deus não se pode fazer nada. E sim, muitas pessoas não estavam a gosto e ainda estão a lutar com essas coisas. Mas sempre estou a trabalhar com eles na confiança. Tem que confiar e acreditar, porque a vida, seguir um líder, que é uma pessoa tão fantástica como foi ele, é difícil. Talvez que outros olhem para outra pessoa, mas tem que ser, porque nós não podemos ter um líder que seja nosso ídolo, porque nosso ídolo é Deus. Nós temos que
que ultrapassar qualquer dessas coisas, saber que é Deus conosco e que tudo o que fazemos é para Ele, é por Ele. E estou a trabalhar essas coisas também na igreja e acredito que está a dar certo. As pessoas estão a conseguir, já estamos a crescer novamente. Próximamente vamos a ter batismos e pois é fantástico para mim toda esta experiência e não vou quedar detida no passado, porque o que sinto de parte de Deus é mira para frente, porque isto é um passadelo e nós vamos por uma eternidade com Deus. E tudo o que estamos a fazer aqui é porque nós queremos ir com Ele nessa eternidade. Então não tem sentido nenhum que nós estemos só pegados aqui, neste mundo e com as coisas que tivemos aqui ou que temos aqui. Não, nós temos que olhar de que vai algo muito melhor com Ele, com Deus, e que nós vamos encontrar todos lá e que isso vai ser fantástico. Não temos nem ideia, mas acredito que se nós, como pessoas que falamos da palavra de Deus, nós temos justamente que acreditar que tudo que diz desde o princípio até o fim é verdade e não pode haver espaços para a dúvida. Quando a senhora falava agora, só me fazia lembrar uma coisa, que é preciso aceitar que Moisés foi e que agora é um José. Sim. E a obra continua. Sim. É assim. Do que é que mais sente saudades do seu país? As pessoas. Por quê? Porque são brincalonas, assim como eu. E realmente aqui muitas vezes quando eu sonrio-me, muita gente olha para mim assim como que aqui não é bem visto isso. E eu, sorry. Mas não puedo controlar, é minha maneira de ser e sempre estou a brincar ou a dizer uma piada e os portugueses tomam tudo literal, pues. E então é complicado, mas o venezuelano não, o venezuelano todo o tempo está a brincar, também não pode ser nem 8, nem 88. Há que fazer um nível. E eu consegui aqui. Pastora Mimi. Sim. Qual o conselho que a senhora dá para todos os cristãos? Sim. Que neste momento possam estar a atravessar um momento difícil, que talvez questionam até se continuam, se não continuam. Que conselho a senhora dá para esse cristão? E acrescente a fé. Acrescentar a fé, porque com a fé é que nós podemos ultrapassar todas as provas, todas as dúvidas, todos os nossos inconfortos, o dor, tudo. A fé é o mais importante e é com que podemos alcançar essa eternidade com Deus, com que podemos conquistar, com que podemos amar, com que podemos acreditar, com que podemos abraçar tudo o que a palavra de Deus diz. E há que estudar a palavra de Deus, porque não há maneira disso, que a palavra de Deus, que a fé vem por escutar a palavra de Deus e não é somente vir ao serviço, ao culto e escutar a palavra e depois estamos só um dia a semana e depois estamos toda a semana escutando outras coisas e não estamos a fazer nosso exercício e intimidade com Deus diariamente. Acredito que o mais importante é isso, é a base de nossa comunhão com Ele e de nosso relacionamento e de nossa coragem e acrescentar e caminhar.
E agora, pastora Mimi, que conselho a senhora daria, ou dá, para quem prega? Porque nós sabemos que pregar Sim, é fácil. Ser servo, ser pregador, não é fácil. Estar à frente de um ministério não é fácil. Liderar pessoas não é fácil. Conduzir uma igreja não é fácil. sim, E a caminhada muitas das vezes é difícil. Eu tenho a certeza que esta entrevista vai chegar a muitos pregadores também. E que conselho a senhora daria a um pregador, a uma pregadora que enfrenta tantas lutas e que às vezes passa pela cabeça também o desistir? Ou o que é que diria a eles? força. Confia, confiança. Igualmente, não olhe para os erros de outros, não faça que isso seja o limite, porque o que he olhado en muchas pessoas es que cuando olham para otro que no está a ser encorajado con a palabra que se está a dar o que no está, mas não é culpa do pregador, não é culpa da pessoa que está aqui, não, que está a falar. O problema é da pessoa que está a receber, o terreno do seu coração, que muitas vezes, pois, tanto o afã da vida, tantas coisas que tiram deles essa confiança e essa fé em Deus, que estamos aqui todos, talvez os domingos, os dias que estamos a pregar, estamos a tratar de dar às pessoas, para as pessoas não conseguem é por elas próprias, é por seu relacionamento com Deus, não tem que ver com o pregador, não tem que ver com a igreja, não tem que ver com as pessoas. E estamos a viver um tempo difícil e são os tempos finais. Isso é uma coisa que é verdade, que também está profeticamente escrito na palavra, que vendrão tempos onde as pessoas vão afastar-se, as pessoas não vão seguir, as pessoas vai ser difícil. E eu posso falar disso porque também passou que nós tínhamos igrejas grandes e as igrejas foram, depois da pandemia, diminuíram um bocadinho. Foi complicado para que as pessoas voltaram à igreja, para que as pessoas voltaram a essa comunhão, olharam para a facilidade do internet, de olhar outros pregadores, outras palavras, porque interessante, por ali, mas interesses próprios. No deles involucrar-se na igreja para ajudar a outros, para alcançarem essa unidade com Deus, sino interesses só próprios, não em comunidade. E Deus quer que nós estemos na igreja para a comunidade, não para nós próprios. Acredito que é o que está acontecendo. Pastora Mimi, a última pergunta. Sabemos que não somos eternos, e ainda bem. Como é que a senhora gostaria de ser lembrada um dia? Gostaria de ser lembrada de que foi essa pessoa que ajudou a olhar a outros a Jesus. Só isso. E só ajudá-los, porque não vai fazer mais que isso. Só mostrar-lhe o caminhar, uma direção e continuar nesse caminhar. Para mim é o mais importante. E se isso lembra, vou sentir satisfação, porque é verdade que tudo faz Deus. Não somos nós, não somos bons. Nós não somos bons. É Deus que faz tudo. E o único bom é Deus. E para mim, só que a pessoa pueda reconhecer que eu falei para ela e mostrei um caminho,
é suficiente. A senhora está aqui, pastora Mimi, como eu dizia no início, porque a senhora é um exemplo. E o objetivo destas entrevistas é sem sombra de dúvidas, acrescentarmos a outras pessoas. E para aquilo que a senhora passou, eu tive o privilégio de conhecer a senhora e o pastor Nelson. Foi um privilégio eu poder conhecer. Estivemos juntos na hora da luta, mas mais bonito foi ver a sua trajetória diante de toda a dificuldade. E eu não conhecia vocês assim tão bem. Não vou ficar aqui, nós tínhamos acabado de conhecer, ainda nem tinha um ano. Sim. E muitas das vezes, a partir daí, quando eu passava por algum momento difícil, pode ter a certeza disso, que muitas das vezes era na senhora que eu pensava. Porque eu parava e pensava assim, se aquela mulher, perante aquela situação, se comporta assim, quem sou eu para me comportar de maneira diferente? Por isso, quando conversávamos, até o pastor Pedro estava a falar, olha, se calhar deveríamos de abrir as entrevistas a outras pessoas. Aí quando surgiu o seu nome, eu acho que sim, porque a senhora acrescenta a vida de outras pessoas. Obrigada. Eu sei que às vezes a senhora, ou então não, mas às vezes a senhora pode sentir-se pequenina. Sou pequenina. Pode sentir-se pequenina, pode sentir-se invisível, mas pode ter a certeza que a senhora é uma grande inspiração. Obrigada. E neste momento aqui na ilha, a senhora é um ponto de referência para muitas pessoas. Porque passar pela luta que a senhora passou, aceitar de bom agrado e conseguir entender que Deus é perfeito e bom o tempo todo, e ter a coragem de pegar o legado, que no fundo começaram os dois, era o pastor Nelson que estava à frente, mas a senhora disse, eu vou continuar com este legado, porque como dizia há bocadinho, era o sonho dele, mas também era o seu sonho e era o sonho de Deus em vocês os dois. Sim. E a senhora não querer quebrar esse sonho é uma inspiração. Obrigada. E Glória a Deus. só quero mesmo que em todos os momentos da minha vida eu tenha essa coragem que a senhora tem. Por isso, muito obrigado por ter aceito este convite. Tenho a certeza que esta entrevista vai ajudar muitas pessoas. Não apenas aqui na igreja, não apenas na sua, porque depois isto quando vai para as redes sociais, isto torna uma proporção que este é o objetivo mesmo. É talvez existir uma mulher que perdeu o marido há pouco tempo e conseguir pegar na sua história e dizer assim, eu quero ser como aquela mulher. Eu quero ser como ela. E ela, se calhar, dizer, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E acredito que este é um dos meus maiores objetivos. Através do seu exemplo, podemos ajudar outras pessoas. Obrigada. Por isso, muito obrigado pelo seu convite. E como a senhora faz um trabalho fantástico na rua, e a senhora diz que os abraços são grátis. Oi! Então, pode me dar um abraço grátis? Esse é o... Obrigada.